Quando decidi casar com o Tiago, achei que finalmente tinha encontrado alguém que fosse carinhoso, responsável e honesto. A nossa história tinha um encanto especial, típico daqueles romances que se passam em noites de chuva e passeios pela marginal do Tejo, com promessas de um futuro construído a dois. Ele sabia exatamente o que dizer para me conquistar, usando palavras doces e um jeito suave que fazia meu coração disparar, especialmente quando falava sobre o sonho da casa própria. Lembro-me dele dizendo: imagina só, acordamos juntos numa casa nossa, o cheiro do café fresco invade a varanda enquanto tu lês o jornal, e eu preparo umas rabanadas na cozinha. Abraçava-me pelos ombros e eu ria. Entregue àquela fantasia. Começamos a planear a construção do nosso lar. Eu tinha um pequeno apartamento herdado dos meus pais em Setúbal, onde me agarrava com unhas e dentes, mesmo depois de começarmos a viver juntos. Mas o Tiago convenceu-me: se vendermos o teu apartamento, podemos dar um bom arranque à obra. Eu trato do resto, organizo tudo, fica tranquilo. E assim fiz. Vendi o meu apartamento de 2 quartos, uma boa quantia entrou na conta, juntei as minhas poupanças e começamos. Ele encontrou um terreno na zona de Palmela, através de um conhecido, a um preço tão convidativo que parecia quase um presente de Natal. Insistiu que o terreno e a casa fossem registrados em nome dele, dizendo que era mais simples assim, enquanto eu estivesse ocupada no trabalho. Eu, confiante, não pensei 2 vezes. Afinal, estávamos juntos, não havia razão para desconfiar. A construção avançava, e eu mergulhava na escolha dos azulejos, das portas, dos móveis. Tiago, no entanto, começou a afastar-se, consultava-me cada vez menos, sempre com desculpas de estar muito ocupado. Eu tentava acreditar que tudo estava sob controle. Por vezes, ia sozinha ao terreno. Parecia que ele escondia alguma coisa, pois as novidades chegavam sempre depois, numa espécie de surpresa desconfortável. Um dia perguntei-lhe por que razão tinha encomendado a janela sem me consultar, e ele respondeu com um sorriso: são modelos estándar, ia ser tudo igual ao que tu querias. Mas a desconfiança já se instalava. Com o passar dos meses, as minhas contribuições financeiras aumentavam, para materiais, para os trabalhadores, para a mobília. Sonhava com a festa de inauguração, a casa cheia de amigos, os vasos com flores nas janelas. Mas começaram a surgir sinais estranhos. Tiago passava mais tempo longe, dizia que estava a controlar o andamento da obra, mas as suas ausências frequentes e as mensagens que brilhavam no seu telemóvel com o nome Lara deixavam-me inquieta. Eu hesitava em perguntar, confiava nele. Numa manhã de sábado, decidi ir ao terreno sozinha. Tiago disse que tinha uma reunião importante. Levei um termo com café quente, queria passar o dia ali, respirar o ar fresco e ver como estava a obra. Ao chegar, senti o coração apertar. No quintal, crianças brincavam. Um rapaz corria com uma espada de brinquedo, uma menina andava de trotinete empurrando uma boneca, e na entrada, uma mulher conversava com os trabalhadores como se fosse a dona do pedaço. Cheguei-me perto e apresentei-me, dizendo que era a esposa do Tiago e que estávamos a construir uma casa ali. Ela sorriu, sem perder a compostura, e respondeu que se chamava Lara, que tinha filhos com o Tiago e que estavam ansiosos para se mudarem para aquela casa. Senti as pernas falharem, como se tivesse caído num buraco gelado. Custei a processar as palavras dela, a ideia de que ele planeava viver com outra família, e eu nem sabia. Perguntei-me se não tinha sido uma tola, uma idiota por acreditar em tudo o que ele dizia. Voltei para casa em estado de choque, esquecendo até o café que levava. Lancei-lhe mensagens, implorando por uma explicação, mas ele não respondeu. Quando regressou, agia como se nada tivesse acontecido. Beijou-me na face, foi lavar as mãos, como se aquela normalidade pudesse apagar o que descobri. Perguntei se tinha estado no terreno e se a mulher que lá estava era tal Lara. Ele congelou, depois murmurou que sim, que ela estava numa situação difícil, que precisava de ajuda. Eu fiquei muda. Ele tentou justificar, dizendo que não era nada contra mim, que podia construir outra casa, que o importante eram os sentimentos, não o dinheiro. Eu vi todas as transferências que fiz, cada recibo, cada escolha feita com coração para o nosso lar desaparecer em palavras vazias. Senti-me destruída. Fui para o quarto, peguei no telemóvel, gravei um vídeo, a minha voz tremia enquanto dizia o que ele tinha feito. Venderam-me uma mentira. Enviando o vídeo para Mariana, a minha amiga advogada, recebi instruções para juntar todos os documentos, comprovativos e recibos. A Mariana garantiu que podíamos contestar a propriedade, que o facto de o imóvel estar em nome dele não anulava o direito às minhas contribuições. Tiago estava na cozinha, a beber chá, como se nada se tivesse passado. Perguntei-lhe se íamos conversar. Ele sorriu de forma torta e pediu para não dramatizar. Respondi-lhe que não era drama, era traição.
Ele confessou que tinha feito tudo de propósito, que tinha registrado a casa em nome dele para facilitar, que planeava deixar Lara e os filhos morarem lá temporariamente. Explodi de raiva. Como podia destruir tudo o que construímos? Como podia usar o meu dinheiro e agir sem sequer me consultar? Ele tentou agarrar o telemóvel para apagar as provas, mas eu segurei firme. Ele era um traidor. Não chorei, não gritei, simplesmente fiz as malas. Ele ficou parado, tentando justificar-se. Eu fechei a porta atrás de mim, sentindo uma mistura de vazio e fúria, mas também uma estranha sensação de liberdade. Peguei num táxi e fui à casa da Mariana. Ela recebeu-me com um abraço apertado e começou a organizar a minha defesa. Analisamos cada documento, cada transferência, cada mensagem. Tiago tinha planeado tudo friamente, desde o início. No dia seguinte, encerramos a conta bancária conjunta e congelamos os valores restantes. Mariana preparou uma ação judicial, e eu senti que, finalmente, podia lutar pelo que era meu. Tiago ligou, implorando para resolvermos as coisas sem drama, mas eu sabia que não podia voltar atrás. A Mariana foi firme e não deixou que ele escapasse das consequências. As audiências foram rápidas. Tiago apareceu sempre com um ar confiante, mas a sua máscara começou a cair quando a Mariana apresentou todas as provas. O juiz reconheceu que o dinheiro era meu e que a propriedade estava indevidamente em nome dele. Na última sessão, ele tentou emocionar a corte, falando da situação difícil da ex-mulher e dos filhos, mas o juiz cortou, dizendo que ele devia ter resolvido isso comigo antes, não às minhas costas. Saí do tribunal com uma sensação de encerramento, como se tivesse finalmente fechado uma porta que me pesava no coração há meses. Decidi deixar para trás aquele capítulo sombrio. Tiago ficou com a casa, mas com o nome dele preso ao processo, e eu comecei a reconstruir a minha vida, sem ilusões, mas com a certeza de que mereço respeito. Pouco depois, soube que Lara e os filhos tinham saído da casa. Senti uma mistura de alívio e tristeza, porque percebi que todos éramos vítimas de um homem que não soube ser fiel nem justo. Eu mudei-me para um apartamento pequeno, mas acolhedor, com janelas grandes e cheiro a tinta fresca, onde pude finalmente respirar e sonhar novamente. Uma noite, semanas após o fim do processo, recebi uma mensagem de Tiago. Ele dizia que tinha percebido tudo e queria recomeçar. Ri-me, uma gargalhada amarga e libertadora. Olhei para o ecrã e apaguei o número dele. Sabia que não havia volta a dar. Eu já não era mulher que se deixava enganar por palavras doces e promessas vazias. Agora, eu escolhi a mim mesma. Nos dias que se seguiram à minha decisão de cortar os últimos laços com o Tiago, senti como se uma tempestade tivesse passado por mim, deixando um silêncio profundo e inquietante. A casa que eu sonhara por tanto tempo, onde imaginava risos e noites tranquilas, tinha se transformado num cenário de mentiras e traição. Mas, ao mesmo tempo, percebi que aquela ausência, a dele, o vazio que ele deixará, dava espaço para que eu me reencontrasse, para que eu começasse a escrever um novo capítulo da minha vida. O apartamento onde me mudei era modesto, numa rua calma de Almada, com a vista para o Tejo. Lembrar-me que, apesar de tudo, o mundo continuava a girar. As paredes estavam ainda a secar do cheiro da tinta e eu podia sentir o frescor da novidade em cada canto. Comprei um conjunto de cortinas leves, feitas de linho branco, que dançavam suavemente com a brisa quando eu abria as janelas. O chão era de madeira clara, e eu gostava de andar descalça, sentindo a textura quente sob os pés, como se cada passo me ancorasse mais firmemente naquela nova fase. Escolhi móveis simples, mas confortáveis, um sofá cor de cinza que parecia abraçar-me, uma mesa de jantar redonda de madeira natural, e uma estante onde comecei a espalhar os meus livros e algumas plantas que me davam vida. Na primeira semana, senti-me sozinha, claro. A solidão que se instala quando a pessoa em quem confiamos se revela um estranho é uma espécie de sombra que teima em acompanhar-nos. Mas, ao mesmo tempo, essa solidão tinha algo de libertador. Eu podia escolher a qualquer momento o que queria fazer, onde queria ir, com quem queria estar. E isso dava um sabor inesperado à vida, uma sensação de poder que eu não sentirá há muito tempo. Foi nessa semana que comecei a frequentar um pequeno café na Rua da Junqueira, um espaço acolhedor onde o cheiro do café recém-moído misturava-se com o aroma doce dos pastéis de nata acabados de sair do forno. A dona, a senhora Carmo, era uma mulher de sotaque lisboeta carregado, com um sorriso fácil e uma habilidade invejável para perceber quando alguém precisava de um ombro amigo, mesmo que não dissesse uma palavra. Ela servia-me café com um toque extra de canela, dizendo que aquilo ajudava a aquecer as ideias e espantar os males. Eu ria-me, pensando que talvez fosse mesmo verdade. Enquanto me habituava à rotina, comecei a pensar no que realmente queria da minha vida. O Tiago tinha destruído uma parte de mim, mas não a minha essência.
Lembrei-me das noites em que me perdia em livros de autores portugueses, das vezes em que sonhara em viajar pelas aldeias do Alentejo, provar vinhos e ouvir histórias ao redor da lareira. Era hora de voltar a sonhar, mas desta vez para mim, sem depender de ninguém. Certo dia, enquanto caminhava pela Baixa, reparei numa livraria antiga, daquelas que parecem ter o cheiro do passado impregnado nas estantes. Entrei e fui recebida pelo dono, um senhor chamado Manuel, que parecia ter saído de um filme de Manuel de Oliveira. Entre velhos volumes de poesia e romances, encontrei um caderno em branco, com capa de couro castanho, que me chamou a atenção. Comprei-o e decidi que seria o meu diário, o espaço onde iria derramar tudo o que sentisse. Sem medo nem censura. A sensação de escrever tornou-se uma espécie de terapia. As palavras fluíam como um rio, e eu sentia que, a cada página, me libertava um pouco mais do peso do passado. Escrevia sobre a traição, sobre a dor, mas também sobre a esperança, os sonhos e as pequenas vitórias do dia a dia. E, com o tempo, aquela dor que parecia infinita começou a transformar-se numa força interior que eu não sabia que tinha. Foi numa dessas noites, enquanto escrevia com a janela aberta para os sons da cidade, que recebi uma mensagem anônima no telemóvel. Não tinha remetente, apenas um texto curto. Sabes realmente quem é o Tiago? Meu coração acelerou, e um frio percorreu minha espinha. O meu passado parecia querer agarrar-me novamente, mas desta vez, eu decidi que não seria vítima. O mistério que a mensagem trouxe acendeu em mim uma curiosidade inquietante, um convite para descobrir verdades que talvez ele tivesse escondido, não só de mim, mas de todos. Sem dúvida, aquela simples frase era o começo de algo maior, um quebra-cabeças que eu estava determinada a montar peça por peça, mesmo que para isso tivesse de voltar a enfrentar sombras que julgara enterradas. Porque, afinal, a verdade tem sempre um preço, e eu estava pronta para pagar o meu, custasse o que custasse. Enquanto me preparava para aquele novo desafio, vesti meu casaco de lambege, calcei umas botas de cano médio que me davam firmeza a cada passo e pendurei no pescoço um colar delicado em prata, presente da minha avó, como um amuleto. A noite caía sobre Lisboa, e eu sabia que esta seria apenas a primeira de muitas batalhas que teria de travar para recuperar não só o que me foi roubado, mas também a minha dignidade e a minha paz. E assim, com o coração acelerado e a mente alerta, comecei a caminhar pela calçada molhada, pronta para enfrentar o que viesse, porque a minha história ainda estava longe de terminar. A cada passo que dava pelas ruas de Lisboa, sentia o peso da incerteza misturado com uma determinação crescente. A mensagem anônima que tinha recebido não era apenas uma provocação, era um desafio, uma porta entreaberta para um segredo que eu precisava desvendar. O Tiago não fora apenas um traidor comum, havia algo mais profundo, mais obscuro naquela história. Nas semanas seguintes, comecei a reunir informações com a ajuda da Mariana. A advogada não só cuidava do processo judicial, mas também se mostrou uma aliada incansável na minha busca pela verdade. Entre idas ao tribunal e consultas em cafés discretos, trocávamos pistas e hipóteses, tentando montar o puzzle que o Tiago deixará espalhado. Descobri que ele tinha ligações com pessoas do passado que eu desconhecia, negócios obscuros e até uma rede de amigos que pareciam ter interesses duvidosos na construção da casa que jurava ser nossa. Um dia, enquanto revi os documentos da obra, encontrei uma fatura que não me parecia familiar. Era de uma empresa de construção em Montijo, uma pequena firma conhecida por trabalhos pouco transparentes. Marquei um encontro com um ex-funcionário que, entre um cigarro e outro, revelou detalhes que me fizeram arrepiar a pele. A casa que eu sonhara era parte de um esquema maior, envolvendo terrenos vendidos ilegalmente e dinheiro desviado para contas em paraísos fiscais. O Tiago não era só um marido infiel, era um jogador que usava o meu amor e o meu dinheiro para esconder a sua verdadeira face. A revolta crescia dentro de mim, mas também a vontade de dar a volta por cima. Não podia permitir que ele continuasse a manipular vidas e a destruir sonhos. Comecei a frequentar encontros de mulheres que, como eu, tinham passado por traições e perdas, mas que encontravam na solidariedade e na força umas das outras a coragem para recomeçar. Aprendi que a vida não se resume ao que nos roubam, mas ao que somos capazes de construir depois. Numa dessas tardes, ao sair de um desses encontros, encontrei-me com Manuel, o dono da livraria, que me ofereceu um livro raro de poesia de Sofia de Melo Breiner Andresen. Ele disse que aquelas palavras tinham o poder de curar e fortalecer a alma. Levei o livro comigo, e cada verso tornou-se um lembrete de que, apesar da dor, eu podia renascer das cinzas. A minha rotina mudou. Agora, para além do trabalho das sessões com a Mariana, dedicava tempo a mim mesma, caminhadas no Jardim da Estrela, sessões de yoga num estúdio perto de casa, e pequenas viagens de fim de semana para o Alentejo, onde o silêncio da natureza me ajudava a organizar os pensamentos. Comprava vestidos fluidos, com tecidos leves que acariciavam a pele, e botas confortáveis que me acompanhavam nas caminhadas. Um colar de prata, herança da minha avó, não saía do meu pescoço, um lembrete constante da força das raízes. Mas, apesar de todo o esforço para seguir em frente,
a sombra do Tiago não desaparecia completamente. Em certas noites, quando Lisboa se enchia de silêncio, eu podia quase ouvir o eco das suas palavras, a falsidade do seu sorriso. A mensagem anônima continuava a pairar na minha mente como uma promessa de que não estava tudo resolvido. Foi numa dessas noites que recebi um envelope sem remetente, deixado discretamente na minha porta. Dentro, um conjunto de fotografias antigas, algumas datadas de antes de eu conhecer o Tiago. Em várias delas, ele surgia ao lado de pessoas que eu nunca tinha visto, em locais que eu nunca imaginei que fizesse parte da vida dele. Havia imagens de reuniões secretas, trocas de envelopes, encontros às escondidas em bairros periféricos de Lisboa. Meu coração acelerou. Aquilo já não era só uma questão pessoal, era um mistério que envolvia segredos perigosos, que iam muito além do meu casamento falhado. Senti uma mistura de medo e excitação, como se estivesse prestes a entrar numa teia da qual não conseguiria sair facilmente. Na manhã seguinte, mostrei as fotografias a Mariana, que ficou pálida ao vê-las. Ela disse que aquilo podia ser a chave para abrir o caso, um caminho para desvendar a verdadeira face do Tiago. Mas avisou-me: Lena, tens de ter cuidado. Estás a mexer num vespeiro. Eu sabia disso, mas já não podia voltar atrás. A minha vida tinha se tornado uma busca pela verdade, e mesmo que o caminho fosse perigoso, eu estava determinada a seguir em frente. Vesti um vestido vermelho escuro, que me dava uma confiança inesperada, e calcei sapatos de salto médio, prontos para me fazerem sentir poderosa, não importa o que viesse pela frente. Naquele momento, percebi que a minha história estava a transformar-se numa batalha, não só contra o passado, mas contra as sombras que ameaçavam o meu presente e futuro. E, enquanto olhava pelo espelho, vi não só uma mulher ferida, mas uma mulher pronta para lutar, para vencer, quem sabe, para reescrever o seu destino. A cada novo dia, sentia-me mais envolvida numa teia complexa que ultrapassava as minhas expectativas. Aquelas fotografias, aparentemente simples, abriram portas que eu nunca imaginei ter coragem para atravessar. Descobri que o Tiago não era apenas um marido desleal, mas um jogador numa partida muito maior, onde os dados eram jogados em esquemas obscuros que se estendiam desde as margens do Tejo até os bairros menos iluminados da cidade. Comecei a juntar peças de um puzzle que me fazia sentir como uma detetive num filme noir, só que com um vestido justo de cetim verde escuro, que realçava as curvas que há muito me tinha esquecido de admirar. Era uma arma secreta, a confiança que crescia dentro de mim, mesmo quando o medo ameaçava dominar. Cada passo que dava para desvendar a verdade era acompanhado por um perfume suave, uma mistura de jasmim e baunilha, que eu usava para me lembrar que ainda podia sentir prazer, mesmo em tempos difíceis. Manuel, o dono da livraria, tornou-se um inesperado aliado. Com seu ar sério e voz pausada, ajudou-me a interpretar documentos antigos, cartas enroladas que pareciam conter códigos cifrados, e até alguns bilhetes escondidos em livros. Era estranho pensar que, num canto tranquilo da Baixa, entre estantes empoeiradas, pudesse estar a chave para desmascarar um homem que eu amara tanto. Ao mesmo tempo, a Mariana intensificava o seu trabalho no tribunal. A cada sessão, apresentava novas provas, desvendava contratos falsificados e documentos que Tiago usava para esconder os verdadeiros destinos dos fundos investidos na construção da casa. A justiça parecia finalmente estar do meu lado, e eu sentia uma mistura de alívio e ansiedade, como se estivesse prestes a ganhar uma batalha, mas sabendo que a guerra ainda não terminara. Numa tarde chuvosa em Lisboa, enquanto caminhava pela Avenida da Liberdade, senti o olhar pesado de alguém que parecia seguir-me à distância. Vesti o meu casaco preto de lã, puxei o capuz sobre a cabeça e acelerei o passo, tentando não mostrar o nervosismo que me apertava o peito. A cidade parecia esconder segredos em cada esquina, e eu estava determinada a não ser apanhada desprevenida. Quando cheguei ao café onde combinara encontrar a Mariana, sentei-me numa mesa perto da janela, as gotas de chuva escorrerem pelo vidro a criarem um cenário melancólico. Sabia que a investigação estava a atingir um ponto crítico, e que as revelações podiam abalar não só a minha vida, mas também a de muita gente. Nessa noite, enquanto escrevia no meu diário, agora preenchido com relatos, emoções e planos, recebi outra mensagem anônima. Desta vez, um endereço e um horário, um armazém abandonado na zona ribeirinha, às 10 da noite. A mensagem terminava com um aviso: não vá sozinha. Meu coração disparou. Sabia que podia ser uma armadilha, mas a curiosidade e a necessidade de respostas eram mais fortes. Vesti um vestido preto justo, que deixava os ombros à mostra, e combinei com umas botas de salto alto que me davam um andar firme e decidido. Pendurei ao pescoço o colar de prata da minha avó, como se fosse um amuleto contra o perigo. Cheguei ao armazém com batimento acelerado, a respiração a formar pequenos fumos no ar frio da noite. As sombras projetavam-se nas paredes de metal, e o silêncio era cortado apenas pelo som distante das ondas a bater na margem. Senti um arrepio que não era só do frio,
mas da antecipação do que estava para vir. Antes que pudesse dar mais um passo, uma voz conhecida ecoou no escuro. Tiago apareceu, o olhar carregado de uma mistura de arrogância e medo. Sorri, sem medo, sabendo que aquela noite mudaria tudo. Ele tinha segredos para contar, e eu estava pronta para ouvir, ou para lutar, se fosse preciso. A verdade estava à minha frente, nua e crua, pronta para ser desvendada. E eu sabia que, independentemente do que viesse a seguir, nunca mais seria a mesma mulher que um dia confiou cegamente num homem que escolheu enganar-me. Porque, no fim, o que realmente importa não é o que nos fazem, mas como escolhemos reagir e renascer das cinzas. E enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, eu tomei uma decisão silenciosa. Esta história ainda não tinha terminado. Na verdade, estava apenas a começar. Aquela noite no armazém foi um turbilhão que me marcou para sempre. O Tiago, com o rosto à sombra da pouca luz que entrava pelas janelas sujas, começou a revelar fragmentos da verdade que até então eu só podia imaginar. Falei pouco, porque cada palavra dele era como uma facada disfarçada de confissão. A voz, antes doce e segura, agora tremia, e percebi que, por trás da fachada arrogante, existia um homem encurralado pelos próprios erros. Ele contou-me sobre negócios obscuros que envolviam figuras influentes de Lisboa, sobre terrenos vendidos às escondidas em bairros periféricos como Amadora e Loures, e sobre como usará o nosso projeto da casa para lavar dinheiro e manter alianças perigosas. Eu ouvi tudo, absorvendo cada detalhe com o coração apertado, mas também com uma raiva crescente que me dava forças para continuar. Quando terminou, ficou em silêncio, esperando alguma reação. Eu sorri, um sorriso frio, porque sabia que a minha luta não terminava ali. Disse-lhe que aquela história não acabaria sem justiça, que eu não era mais a mulher ingênua que ele pensava poder manipular. Saí do armazém com o colar da minha avó apertado na mão, sentindo que, apesar do medo, eu estava finalmente a tomar o controle da minha vida. Nos dias que se seguiram, intensifiquei a minha investigação. Mariana ajudava-me a preparar provas contra Tiago e os seus cúmplices, e eu reuni documentos, testemunhos e até gravações que mostravam a extensão da rede que ele construíra. A cidade, com as suas ruas antigas e cafés escondidos, transformou-se num palco onde a verdade começava a emergir das sombras. No entanto, essa busca não foi isenta de perigos. Numa noite, ao sair de casa, encontrei o meu carro com os pneus cortados e um bilhete anônimo colado no para-brisas. Desiste, ou vais arrepender-te. O meu corpo tremeu, mas a minha vontade de vencer nunca foi tão forte. Vesti um casaco vermelho vibrante que usava para me sentir invencível, calcei botas com salto que faziam o meu andar firme, e fui para o café da Carmo contar-lhe o sucedido. Ela, com aquele sorriso maternal, ofereceu-me um pastel de nata e disse: "Menina, quem mexe com fogo queima-se, mas também aprende a controlar as chamas." A pressão aumentava, mas eu sentia-me mais viva do que nunca. A cada passo, mais perto da verdade, mais longe da mulher que um dia chorou sozinha no seu quarto. Decidi partilhar a minha história num blog anônimo, onde outras mulheres encontravam força nas minhas palavras. Recebi mensagens de apoio e de partilha, e percebi que o meu sofrimento podia transformar-se numa rede de resistência. E foi numa dessas noites, ao fechar o computador, que recebi a última mensagem anônima. Sabe quem é o verdadeiro homem por trás de Tiago? Procure no passado de Palmela. O nome da minha cidade natal ecoou na minha mente como um convite para regressar às raízes, para enfrentar fantasmas antigos que, até então, eu evitara. Preparei-me para a viagem com uma mistura de ansiedade e esperança. Escolhi um vestido de lã cinza, quente e confortável, perfeito para os dias frios do inverno alentejano, e um cachecol colorido que a minha avó me dera, para me proteger não só do frio, mas também das incertezas que me aguardavam. Ao chegar a Palmela, senti o ar puro e a calma contrastarem com a tempestade que ainda se agitava dentro de mim. Ali, entre as ruas estreitas e os vinhedos que se perdiam na imensidão do horizonte, comecei a desenterrar segredos que Tiago tentará esconder, histórias de família, velhas amizades quebradas e alianças perigosas que remontavam a muito antes do nosso encontro. Foi nesse momento que percebi. A minha história não era só minha, mas de todas as mulheres que, como eu, tiveram de lutar contra traições, mentiras e injustiças. E enquanto caminhava pelas ruas de Palmela, com o colar da minha avó brilhar discretamente ao sol, sabia que, apesar de tudo, a minha força vinha das minhas raízes, das dores superadas, das batalhas travadas e da coragem de continuar a lutar. Mas havia ainda uma última peça do puzzle, um segredo tão profundo que ameaçava mudar tudo o que eu acreditava conhecer. Algo escondido no passado de Tiago, algo que poderia virar a minha vida do avesso e lançar uma sombra ainda maior sobre o futuro que eu tentava construir. E assim, entre as colinas de Palmela e as luzes distantes de Lisboa, eu percebi que a verdadeira batalha estava apenas a começar.